E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física. Então, continuando as nossas mini aulas de refração da luz, agora eu vou falar de refração da luz na atmosfera. Aí você fala assim, ué professor, mas refração não é mudança de meio? É. A atmosfera não é um meio? É. Mas a questão é que a atmosfera não é sempre o mesmo meio. A gente sabe que a gente estuda na atmosfera uma composição padrão, mas ela não tem sempre essa mesma composição, ela não vai ter sempre a mesma densidade, ela não vai ter sempre a mesma temperatura. Então, às vezes, a mesma atmosfera vai ter camadas de ar diferentes e essas camadas diferentes agem como meios de propagação da luz diferentes, promovendo refrações da luz. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aí em 3 casos que eu separei para vocês. Primeiro caso é a posição aparente dos astros. Então, astros que eu digo é tudo que está para depois da atmosfera, a gente vai ver numa posição que não é a real por causa das refrações que acontecem na atmosfera. Para dar um exemplo, eu trouxe a nossa bandeira do Brasil, olha que interessante. E ela tem várias constelações, esclarecendo que constelação para astronomia não é um conjunto de estrelas, é um setor do céu. Mas eu vou usar o conceito de conjunto de estrelas pela sua aplicação na bandeira, tá bom? Então aqui a gente tem, as constelações que estão na bandeira. Então, cada estrela representa um estado, né? Se você quiser, você pode consultar depois detalhadamente. Mas aqui a gente tem Escorpião, o Cão Maior, Carinae, Triângulo Austral, Cruzeiro do Sul, Hidra, Cão Menor, Virgem e Sigma Octantis. O que eu quero chamar a atenção para você é a constelação de Escorpião. Eu estou gravando essa aula no final do outono, perto do começo do inverno. Então a constelação de Escorpião é uma constelação que aparece no inverno no hemisfério sul, tá legal? E o estado de Alagoas é uma das estrelas da constelação de Escorpião. Então você, quando for olhar para o céu estiver limpinho, localizar a constelação de Escorpião, uma das estrelas que fazem parte dessa constelação é a constelação que representa o estado de Alagoas, tá legal? Mas o que isso tem a ver com a aula? Tem a ver que quando você olhar para a constelação, as estrelas que você observar nela ou em qualquer outra, elas não vão estar na posição que você vê, mas elas vão ter uma pequena diferença, tá bom? É daí que vem aquela história do brilha, brilha a estrelinha. A estrela, na verdade, ela não fica piscando, ela não acende e apaga. Ela parece que acende e apaga porque ela muda a posição aparente, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessa história de posição aparente. Então você está observando que nem a gente viu lá na outra aula. O teu cérebro não consegue calcular e ajustar os desvios que acontecem da fonte de luz até o seu olho. Então ele acha que a trajetória que chegou no seu olho é a única trajetória que a luz seguiu. Então ele faz uma projeção em linha reta. Claro que aqui está bem afastado, tá? Não é tão exagerado. Mas o que acontece é que a posição aparente da estrela, de acordo com a mudança dessas camadas de ar aqui em cima, ela pode mudar um pouquinho. E é isso que dá a impressão de que a estrela brilha, que vem a música do brilha, brilha a estrelinha. Então, da posição real, fora da Terra, até você, tem várias camadas de ar. Nessas camadas de ar, a luz pode sofrer algumas refrações. E essas refrações fazem o quê? Elas promovem o desvio da luz. E o desvio da luz afasta a posição aparente da posição real. Então a gente vê numa posição e na verdade está em outra. Isso serve também para o Sol e para a Lua. Tá legal? Então, primeiro caso resolvido. Olha o segundo caso aí. Você que assistiu Aladdin, né? Aí tem lá o oásis, o deserto e tal. Bom, primeiro, isso é uma foto de um oásis. Então não tem coqueiro, não tem laguinho azul e tal. Mas o que acontece? O cara tem um monte de areia e de repente aparece uma imagem que o cara pensa que é água, que na verdade é o quê? É o reflexo do que está em cima dele. É um reflexo do Sol. E por que aconteceu o reflexo do Sol? Por causa da refração da luz na atmosfera, tá bom? Então as miragens, elas acontecem tanto em regiões muito quentes, como em regiões muito frias. Elas são muito similares, elas têm a ver com a reflexão total da luz, tá bom? Então, primeiro caso, miragem em região quente. Vamos dar uma olhada como é que é? Então, dá uma olhada. A luz vem lá de cima do céu e aí o que eu tenho? Eu tenho o mesmo ar, só que com diferentes camadas. Por que diferentes camadas? Aqui embaixo na areia está muito quente. Então, como está muito quente, eu vou ter um ar mais quente aqui em cima e um pouquinho mais frio, um pouco mais acima, tá certo?
Então eu tenho um ar mais frio aqui e mais quente aqui. O ar mais frio ele é mais refringente. Então ele tem um índice de refração maior quanto mais longe do chão, porque está um pouquinho mais frio. Quanto mais perto do chão, ele está mais quente e tem um índice de refração menor. Você lembra a condição para acontecer a reflexão total? A luz tem que ir do mais refringente para o menos refringente. Então quando a luz sai do céu e vem para baixo, ela tem qual sentido? Ela está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Se ela tiver um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, ela vai ter as duas condições da reflexão total. E vai acontecer a reflexão total. Ou seja, a luz vem de cima, ó, refrata, refrata, e aí aqui ela está indo do mais refringente para o menos refringente. E aqui ela tem um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Então o que acontece? Reflexão total. Ou seja, ela refrata, refrata, reflete, refrata e refrata. Então quando o seu olho está aqui, você não está vendo a luz que veio da areia, você está vendo a luz que veio do céu. Qual é a consequência da luz que veio do céu? É aquela manchinha que você viu. Entendeu? Então o cara olha para frente e ao invés de ver a areia, vê uma mancha que é o reflexo da luz que veio do céu. E por isso que ele vê uma miragem. Daí vem a ideia do oásis do deserto. Tá bom? Vamos para o nosso último caso. Como isso acontece em região fria também? Acontece. Dá origem a outro fenômeno famoso, é o Fata Morgana, né? O que acontece? Já caiu no Enem também. Acontece o mesmo fenômeno. A luz sai do navio, bate na parte de cima da atmosfera e desce. E aí quando o cara olha para o navio, ele vê o navio e vê o reflexo do navio. Esse reflexo ele vê por causa de qual fenômeno? Da reflexão total. Igualzinho na miragem. Tá bom? Igualzinho não. Parecido, mas com alguns detalhes diferentes. É o fato Morgana. Tá bom? Já aconteceu de cair no Enem. Bom, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, o cara tá olhando para cima, ok? A luz que ele recebe no olho dele, ele pensa que veio de cima, então ele pensa ver o barco em cima, ele pensa ver o iceberg em cima. Mas, na verdade, essa luz veio de baixo. Como assim, professor? Bom, aqui é tão frio que a atmosfera é mais quente. Ou seja, o ar quando sobe, ele vai de camadas mais frias para camadas mais quentes. Ou seja, de camadas mais refringentes para camadas menos refringentes. Ou seja, está atendendo à primeira condição da reflexão total. Ir do mais refringente para o menos refringente. Bacana? Então dá uma olhada. Quando ele vai subindo, ele sofre refração, sofre refração, sofre refração. Só que chega uma hora que ele está indo do mais refringente para o menos refringente e o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Então ele sofre uma reflexão total. E aí ele desce. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara olha para cima. A luz que ele viu veio de cima, não veio de baixo. Ela subiu, refratou, subiu, refratou, subiu, refratou e refletiu. Então ele olha para cima, pensa que vê uma luz que veio de cima, mas na verdade vê uma luz que veio de baixo. Daí até algumas histórias de que os esquimós viam ursos polares voadores. Não era isso. A luz do urso polar sofria reflexão na atmosfera e ia para o olho do esquimó. E o esquimó não via uma coisa real, ele via uma imagem produzida pela reflexão total, igual à imagem do barco. Tudo bem? Então, matamos reflexão e reflexão total na atmosfera produzida pela refração da luz na atmosfera. Só na atmosfera. Valeu!